Olá, meu nome é Rayane. E o meu nome é Marco e você está no podcast Elaborado em Voz Alta. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial que é a doutora Adriana. Ela, além de psicóloga, também é sexóloga e também trabalha com hipnose clínica. Eu gostaria de saber de você, doutora Adriana. Primeiramente, bem-vinda ao podcast. Obrigada, Eu gente. queria saber de você, o que que te levou a chegar nessas escolhas, tanto da hipnose clínica quanto da sexologia? Você pode falar um pouco mais pra gente? Posso? Bom, eu me formei em 2013 Uhum. e na época eu pensava em qual atuação, né, qual abordagem eu atuaria, escolher. Então eu escolhi a abordagem da terapia cognitiva comportamental. E nessa pós-graduação, quando eu estava fazendo, eu percebia os meus pacientes que já estavam atendendo algumas demandas sexuais acontecendo. Eu atendia algumas vezes casal, então eu sentia a necessidade de investigar mais e aprender mais. Foi quando eu decidi me especializar em sexologia. A hipnose clínica, ela veio também junto nesse processo da TCC, para ser mais uma ferramenta que vai auxiliar no processo, como se ele viesse acelerar o aprendizado do paciente no consultório, porque na abordagem da TCC, da terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha muito com essa mudança de comportamento. E aí, até desmistificando que a hipnose, ela não vem como um lugar de milagre, um lugar de vou resolver todos os problemas, mas ele pode sim acelerar o processo de aprendizado daquilo que a gente deseja para tratamento de depressão, de ansiedade. Algumas demandas sexuais também auxiliam, por exemplo, algumas pessoas que têm uma certa vergonha, timidez durante o ato sexual. Então, a hipnose ela também atua dessa forma. Você tem alguma dica para alguém que tem uma certa timidez aí? Bom, a gente primeiro precisa entender de fato o que é uma timidez do paciente ou se vem de algum lugar de crença, de traumas, algum momento que passou que aconteceu algum constrangimento, por exemplo. Acontece algumas vezes do paciente estar no consultório onde ele já passou por uma experiência muito ruim, muito negativa, e aquilo dificulta as outras relações dele. Então, não necessariamente ele está tímido, ele está com medo de uma repetição de algo que já foi ruim para ele lá atrás. Então, a gente tem que compreender esse lugar de timidez de fato. Às vezes, a timidez não é timidez, é falta de repertório, é falta de conhecimento da pessoa, habilidade. Então, assim, eu me torno muitas vezes tímido porque eu não sei o que de fato uma mulher ou um homem deseja, como eu posso estimular, o que fica aí entre o permitido e o vulgar, muitas vezes que a mulher se questiona e se coloca. Então, é algo a ser investigado, de fato, não tem uma dica. Talvez a dica seja essa, você mesmo se perguntar se isso está num lugar de timidez ou se isso está num lugar de um constrangimento, são crenças embutidas e que eu acho que isso não é muito correto, enfim. Então, o namoro ele foi feito de fato para dar errado, né, num lugar onde eu tenho a chance de conhecer uma pessoa e tudo mais. Eu falo muito para os pacientes ali na faixa de seus 20 e pouco e 30 e poucos anos, que às vezes engata, raramente, mas engata numa relação mesmo, e fica num lugar muito de dificuldade, mesmo vendo ali indícios de que aquela relação não tem por que dar continuidade. E às vezes você precisa ensinar. Então, a gente vive o difícil iniciar um relacionamento e um outro lado de que eu iniciei um relacionamento e eu não consigo finalizar, mesmo entendendo que essa pessoa não está muito compatível ao meu momento de vida, aos meus interesses, à minha forma de pensar. É engraçado isso É acontecendo. difícil isso. Mas a gente tem vivido mais esse lugar da dificuldade de se relacionar, né? Muitas pessoas feridas seguem ferindo outras pessoas. Eu até falo, quando você está machucada, a sua tendência é machucar outras pessoas. Uhum. Então, é um olhar de se cuidar e se tratar. E não necessariamente, eu acho que isso é importante, explicar que o se cuidar e ter esse momento não significa um sabático. Não necessariamente. Não é esse o lugar de quando a gente Uhum. fala: "Cuide das suas feridas", porque também feridas, às vezes, elas conseguem ser cuidadas aonde eu tô com uma outra relação que me permita esse lugar de cuidado.
Eu acho que hoje mesmo eu gravei um vídeo que eu falo sobre, existem pessoas que você cuida, existe pessoas para você ter cuidado. Uhum. Então, nem todo mundo tá entrando no relacionamento para desgastar você, para prejudicar você, para adoecer você. Nem todo mundo entra por uma questão tóxica. Então, sim, eu posso estar machucado, ter clareza e consciência disso, não me sabotar nesse processo, continuar me tratando, me cuidando, tendo esse autoconhecimento sobre a minha relação e sobre o que eu quero. E sim, ainda permitir alguém que entre para me ajudar, né, para cuidar também disso, né. Uhum. Tem uma frase, há alguns anos atrás, em um podcast, que a Bruna Marquezine falou, que eu acho ela bem legal, Uhum. que ela veio de um relacionamento com o Neymar muito conflituoso, de altos e baixos, em estado de alerta o tempo todo. De muita intensidade. Ela iniciou um outro relacionamento aonde as coisas fluíam, havia respeito, havia diálogo, havia conversa, então não tinha esse lugar de intensidade. E o que é que eu vejo? As pessoas confundiam isso com amor. E ela Uhum. pegou e falou o seguinte: eu precisei fazer terapia para aprender a ter um relacionamento saudável. Que é esse lugar de, sim, eu tenho hoje uma pessoa que me respeita, uma pessoa que consegue dialogar e focar na solução de problemas e não no problema em si, que ela consegue resolver situações, de escutar, de se comunicar bem. É uma coisa que não me causa intensidade, não me causa insegurança e nem estado de alerta. Aí a pessoa chega, mas eu acho que eu não gosto dele, Adriana. Só que ela está condicionada muitas vezes a esse estilo de relação que ela fica mendigando afeto. É quando o paciente às vezes chega e tenta defender aquela relação, dizendo assim: "Ah, Adriana, mas me manda mensagem todo dia, pergunta como é que eu estou no final do dia, é muito educado, muito gentil, paga a conta". E coloca isso como sendo algo muito extraordinário. Eu falo: "Mas não é o básico para alguém iniciar alguma coisa, demonstrar interesse? Porque se você não se conversar comigo, não se comunicar comigo, a gente não está construindo nada". Só para a Uhum. pessoa já estar no lugar de achar que isso, que é o mínimo do básico para iniciar qualquer coisa, é como se fosse "uau", né. E aí entra muitas vezes nesse "uau", às vezes o outro não sustenta, porque o outro ele sabe o que normalmente essa mulher está desejando, está buscando, né. E aí ele proporciona, porque ele precisa de uma validação, ele precisa trabalhar o ego dele, ele muitas vezes ele está ali condicionado a despertar interesse em mulheres. Uhum. Às vezes as pessoas elas não querem se relacionar, mas elas querem ver várias pessoas interessadas por ela, com um desejo de um relacionamento. E elas acabam se viciando nisso. Elas se viciam em ficar nesse processo de conquista. Eu não te quero, a gente não vai ter nada, mas eu fico te dando migalhas para te manter interessado em mim. E na hora que você começa a olhar para o outro lado, se interessar por outra pessoa, eu venho e te dou um pouquinho mais de atenção e de migalha. E aí você retorna para mim. Mas eu já te falei, eu não quero nada. Então, por exemplo, acontece muitos acordos que as pessoas hoje estão utilizando no início do relacionamento ali, da tentativa, né, Rini? Então, assim, a gente vai ficar. Mas, ó, eu não quero namorar, eu não tô no momento da minha vida para isso, é só uma ficada. Nossa, ok. A minha leitura como profissional de uma ficada é uma coisa, mas o que que eles fazem? Eles ficam todos os dias, eles conversam o dia inteiro, eles dormem muitas vezes na casa um de um outro, passa a conhecer pessoas que são importantes para a pessoa, da vida da pessoa, passa a frequentar os lugares, fazer as mesmas atividades. E é um ficante. E se algum deles quebrar esse acordo, cobrando qualquer coisa em um dia, aí pronto. Mas eu não falei pra você que eu não queria um relacionamento, que eu não queria um namoro, que era só uma ficada nossa e que cada um viver. E aí começam as mágoas e as feridas. É essa pessoa sai ferida dessa relação e vai para uma outra. Então, assim, para mim, ficante é sair hoje, conheci você, tô conhecendo você, eu conheci você num lugar, no ambiente que eu tô, e a gente vai ficar. A gente Uhum. curte pela noite, um momento, ou vai para alguma outra coisa mais de intimidade ou não, mas é aquilo dali, e fica naquilo dali.
Ah, Adriana, mas aí eu não consigo mais sair com essa outra pessoa. Você pode, inclusive, ficar com o contato da pessoa e você vai conversar de uma forma normal, natural, porque as pessoas são legais. Mas eu acredito que você queira beijar alguém que seja legal, né? E tá tudo certo. E aí, sei lá, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, eu quero um rolê, então não sei o quê. Fulano, e aí, vamos fazer esse rolê aqui, não sei o quê, pra gente se ver de novo? Vamos. Mas é esse lugar, você está exercendo esse lugar, você não vai ficar me conhecendo, conhecendo minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades, Uhum. porque aí já passa para uma outra coisa, cria, quer queira, quer não, uma certa expectativa, uma possibilidade. Uhum. E aí, tá aí, pessoas vivendo, relacionamentos rasos, que elas não conseguem de fato se aprofundarem em nada e se frustram e se machuca, e aí eu saio machucada e vou machucar o outro, que o outro não tinha nada a ver e nem estava machucado, mas sai machucado de mim e que vai machucar outra pessoa. É complicado, porque tem muito isso, né, da migalha emocional, tem muito discurso do: "Ah, eu tenho medo", porque nesse lugar a gente teve uma relação ruim e fica achando que toda e qualquer relação que vá ter vai ser ruim. E no menor sinal, que às vezes nem é um sinal de fato, mas para mim é um gatilho, eu já enxergo como aquilo ali não sendo para mim e já elimino. Então, quando a gente fala vai se tratar, vai se cuidar, não é necessariamente sabático, mas é esse lugar de deixa eu entender quais são os meus gatilhos emocionais, deixa eu entender o que essa pessoa que eu me relacionei despertou em mim, que eu preciso me curar. Porque qualquer pessoa que vier e fizer alguma coisa, eu já vou achar que é mancelado, por exemplo. Sim. Então, tive um relacionamento com alguém. A pessoa sempre me colocou nesse lugar de que, olha, nós não temos nada, não vamos namorar. Mas sempre me tratou muito bem, sempre me ouviu muito, sempre me presenteou, sempre fizemos coisas muito legais e não sei o que e tal. Lá na frente, por algum motivo, acabou. Aí eu tô ferida, porque eu achei que eu tinha alguma coisa de fato com aquela pessoa que por mais que ela dissesse que não tinha, Uhum. a ação dela, os comportamentos dela me levava a acreditar em outra coisa. Aí eu saio ferida dessa relação. Não olhei para minha dor. Vou conhecer uma outra pessoa. Aí essa outra pessoa também é gentil. Ah, tá vendo? Lá vem o outro love bomb. Não quero não, Adriana, tá, gira e tal. E às vezes não, é só alguém tentando de fato investir. E aí vem o homem no consultório dizendo isso. Uhum. Tem o cara no consultório que ele fala que tá difícil também se relacionar, primeiro porque tem um checklist gigantesco que esse homem precisa ser. Sim. E é muitas vezes confundido, e isso vem muito da rede social. A rede social hoje vende o cara como tem que ser um príncipe. Então, olha, se ele não abrir a porta para você, se ele não pagar a conta para você, se ele não te leva flores, se ele não te mima, se ele não sei o quê, é como se não fosse um homem para você. Uhum. E aí vamos entender primeiro quais são as funções de pessoas se relacionarem, né? É no lugar de assim, eu preciso ser uma princesa e você me paparicar, não necessariamente. A gente quer ser ouvido e bem tratado pelo outro, óbvio. Mas eu não preciso de um capacho, eu não preciso de um homem abrindo a porta necessariamente para mim. Eu posso escolher esse homem que vai abrir a porta, mas eu preciso muito mais do que esse gesto. Uhum. Eu preciso de uma pessoa que seja parceira de verdade, eu preciso de uma pessoa que me incentive, que me apoie. E isso não necessariamente é o cara que vai pagar a conta, que vai me levar flores no encontro e que vai abrir a porta de um carro para mim. Só que eles não conseguem avançar, porque se ele não cumprir esse checklist, é como se ele não Não prestasse. teve há um tempo que eu recebi um vídeo de uma influenciadora que fala sobre relacionamentos, e aí ela falava assim: "Gente, no menor sinal de respeito, pegue sua bolsa e vai embora". E uma paciente me mandou isso, né. O que eu achei curioso é que essa paciente ela vive esse conflito dos relacionamentos, essa tentativa, passa por um novo bombe, depois não quer mais saber de ninguém, natural, depois que você passa por isso. E aí eu falei assim: A gente tem que ter muito cuidado com isso que a gente vê na rede social, porque quando vende a ideia de falta de respeito, isso é tão complexo, porque assim, óbvio,
Quando passa de agressão física, verbal, de uma humilhação, de um lugar assim, envolve a falta de respeito, independente de qualquer coisa, seja namorado, seja amigo, seja chefe, seja o que for, vai-se embora, né? Ok. Mas, às vezes, a gente entra num viés de um lugar das pessoas que considera a falta de respeito porque marquei com você, você não veio e Uhum. você me avisou em cima da hora. Uma falta de respeito, de consideração por mim e não analisa contexto, não escuta o outro, nem nada, e já se coloca nesse lugar. E às vezes perdem relações interessantes, né, que você poderia ter. Então, esse lugar de respeito, você tem que olhar muito a história de vida da pessoa, porque às vezes eu tô com você num restaurante, só pelo fato de você hoje resolver não consumir um vinho porque tá dirigindo e você falou: "Não, vamos tomar outra coisa". E aí eu tô achando que você tá faltando com respeito comigo, porque eu quero o vinho e você tá querendo dizer que eu não posso tomar o vinho. Uhum. Então, às vezes, isso vem do lugar de história de cada um. Vamos olhar, vamos prestar atenção nisso. Por isso que sim, a rede social ela é interessante, porque ela te dá um tema para você poder pensar, mas nem tudo que você está vendo é de fato aquilo dali para ser consumido. É um lugar onde você tem que fazer de fato uma análise crítica daquilo que está sendo dito, entender que cada coisa que acontece tem o seu contexto, tem a sua história de vida de cada um, como é que cada um reage a cada situação, né? Uma coisa que pode para mim ser muito tranquilo, desnecessário, para o outro pode ter uma importância muito gigantesca baseado na história dela, né. Uhum. Então, tá difícil os relacionamentos acontecerem, tá muito difícil, porque tá nesse lugar de muitas pessoas machucadas, mas eu ainda tenho esperança, eu ainda vejo casais se construindo dentro do meu consultório, relações Que bom. acontecendo, casamentos acontecendo, onde eu acompanhei antes o paciente, vi todo o processo do namoro e o casamento tudo acontecendo com muito respeito de fato. Sabe, eu até falo muito para os casais que iniciam lá no consultório, que eu digo assim, tanto para os que vão casar, para quem está decidindo realmente um namoro, que eu digo assim: "Escolha fazer dar certo". Uhum. Se você iniciar: "Cara, eu quero fazer isso dar certo", porque o fazer dar certo é sobre, sei lá, uma coisa quebrou, uma coisa desgastou, eu vou consertar, eu não vou substituir, eu não vou trocar, né. E quer queira, quer não, a gente tem esse número muito grande de pessoas solteiras, um público muito maior feminino, muito mais possibilidades na visão masculina, né, do cara. Uhum. Eu tenho muito mais opções e como você colocou, traz, aquilo que funciona para ela como sendo a coisa melhor para o outro, Uhum. né. E tá tudo certo enquanto você chegar com propostas, ideias e sugestões que as pessoas. Tá tudo certo se você chegar com essa proposta e sugestão para pessoas e ideias, mas quando você tenta tratar algo que não é da sua área, como uma disfunção, como alguma coisa, se colocar nesse lugar de tratar Uhum. é que é perigoso. Mas eu sempre falo uma coisa no consultório aí, lindo muito para a questão da hipnose, porque eu acho que também quem procura ajuda tem que ter uma certa consciência. Se eu tô com um problema no meu joelho, eu tô sentindo dor no meu joelho, eu não vou procurar um cardiologista. Eu vou procurar alguém que trate de joelho. Então, se eu tô com uma questão mental e uma questão sexual, por que que eu vou procurar uma pessoa que não é voltado para isso? Uhum. Né, e quando às vezes a gente vê muita gente utilizando da hipnose sem ser de fato um psicólogo com formação, a gente tem aí uma briga muito grande, né, que a gente compra com o conceito eh, de gerar proibições e multa para as pessoas que se titulam terapeutas realizando psicoterapias, porque a psicoterapia ela é de fato um termo da psicologia, Uhum. né, nenhum outro terapeuta sem formação em psicologia não pode utilizar o termo de psicoterapia. É só o psicólogo que pode usar esse termo. E muitas vezes é vendido isso. Então a pessoa, ao invés de procurar um profissional especializado, ele vai procurar o terapeuta holístico. A gente até tem um meme, brinca, que é mais ou menos assim: "Tô com questões aqui de ansiedade". Aí eu vou
para dança, daqui a pouco eu vou para a igreja, daqui a pouco eu tento pastor, daqui a pouco eu vou me aconselhar com as amigas. O último que a pessoa vai procurar é o psicólogo. Sendo que, na verdade, é sobre isso. Se eu tenho uma dor no joelho, eu vou procurar um ortopedista e não um cardiologista. Então, acho também que as pessoas têm uma certa responsabilidade sobre essa decisão, sobre essas escolhas. Profissionais nós temos. Mas se você vai entregar uma coisa tão profunda, tão íntima, vá para o profissional de fato certo para atender aquilo dali. Então, assim, eu não é condenar ninguém sobre isso, porque eu acho que tem seu lugar e seu valor, as pessoas que falam, muitas vezes. Só que a gente tem que estar sempre com o senso crítico ativado, né? E tudo que é dito é de fato aquilo, principalmente quando se trata de rede social, porque é muito fácil falar sobre a sua vida, o que você deve fazer, e que é assim que funciona, não sei o que, e isso, como é que funciona na prática? Uhum. Né, porque na prática é a minha rotina, é a minha história de vida, é os meus traumas, os meus gatilhos, o da pessoa que vai estar comigo também com tudo isso. Não é uma coisa tão desenhada, tão linear e bonita de funcionar, mas fosse, seria bom, né? Seria ótimo. Finalization. Então foi isso, pessoal. Ficamos aqui mais um episódio. Queria agradecer a doutora Adriana, né? Entregar para ela o nosso presentinho. Espero que você goste muito do presente. Se quiser abrir para dar uma olhada, vai que. E convidar vocês para assistir o próximo capítulo também, o próximo episódio, que vai estar sensacional, tão bom quanto esse. E até o próximo episódio, gente. E se vocês querem ficar curiosos aí, ver o que é o presente, podem ver lá. Ai, que lindo. Ai, gente, que lindo. Gente, que lindo! Olha, como um símbolo da sexologia. Ah, Ada, eu tô linda assim? Tá incrível, doutora. Ai, eu adorei. E eu queria que você falasse um pouco, doutora, das suas redes sociais, onde que a gente pode te sim. encontrar. Veja, eu fiquei até apaixonada, né? Meu, eu tô apaixonada. Ai, Dá pra colocar. É, mas é outro contrato. Queria que você falasse, doutora, também das suas redes sociais, onde que a gente pode te encontrar. tá, bom. Meu perfil no Instagram é Adriana Araújo Psico. Vocês podem me procurar lá. Lá também vocês acessam na bio meu LinkedIn, meu TikTok, todas essas redes sociais que eu utilizo. E também tem um contato para agendamento mesmo de consulta. E é isso, pessoal. Até a próxima.